Então, vamos entrar no nosso estudo hoje. Nós terminamos a carta de 1 Tessalonicenses e nós estamos entrando agora numa época especial do ano, uma época agradável, uma época de comemorações, a época do Natal. Então, assim, nos próximos domingos, nós queremos trazer algumas mensagens voltadas para o advento, a primeira vinda de Cristo. E o nosso desejo é que os nossos corações estejam cheios desta alegria ao meditarmos nestas preciosas verdades, pois no Natal, meus irmãos, nós aproveitamos esta data tradicional do nosso calendário, nós aproveitamos para enfatizar ainda mais a vinda do Senhor, o fato de que Deus se tornou carne. Se tornou carne, veio a nós. Na pessoa do Filho, Deus se dá a nós. Deus nos dá graciosamente o maior presente que pode existir, que é Ele mesmo, se dando a nós. A relação que foi quebrada por causa do nosso pecado, sendo restaurada na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E estas são as melhores notícias. Em um tempo em que as notícias são tão ruins, ainda mais no nosso país, estas são as melhores notícias. As melhores notícias, as notícias que devem comover o seu coração, as notícias que vocês deveriam estar mais voltado. A sua mente, o seu coração deveria estar mais voltada para estas notícias, que são as boas novas. As boas novas de salvação de um Deus que é absolutamente soberano. Então, e nós não podemos perder isso de vista jamais, meus irmãos. Não podemos perder essa perspectiva jamais, não só nessa época do ano, mas ao longo de todos os dias. E diante desta pergunta, Deus se dando a nós, na pessoa do Filho, diante deste fato, desta verdade, a pergunta que surge é: como que nós devemos responder a estas boas novas? Qual deve ser a nossa resposta diante dessa notícia que Deus proclama, que Deus revela, que Deus nos dá? A resposta, meus irmãos, a esta pergunta é que nós devemos responder com fé, crendo nestas verdades. Nós devemos responder com adoração reverente, adoração quebrantada, adoração humilde, adoração alegre, adoração que exulta. Essa deve ser a nossa resposta diante desta verdade, que toda a nossa devoção seja voltada para Deus. E, meus irmãos, o Cântico de Maria é um belo exemplo desta resposta adequada ao Filho que nos foi dado. É um exemplo maravilhoso de qual deve ser a nossa resposta. O Filho que nos foi dado está neste cântico. E qual o contexto deste cântico? Vamos considerar algumas questões aqui como introdução para nós entrarmos na exposição deste cântico. Ele está inserido no Evangelho de Lucas. E como nós sabemos, o evangelista Lucas, conforme a introdução deste evangelho, ele destaca que tem por objetivo trazer uma exposição em ordem sobre os fatos históricos, fidedignos da vida de Cristo. Então ele quer trazer uma exposição em ordem histórica a respeito da vida do Senhor Jesus, mostrando como Jesus, que nasceu em Belém, o Jesus de Nazaré, é o Cristo prometido, é o Filho de Deus. Então, Lucas faz uma acurada investigação e, claro, foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever este precioso evangelho. E a narrativa de Lucas trata, então, o início da narrativa de Lucas, trata dos acontecimentos relacionados ao anúncio do anjo Gabriel. Anúncio do anjo Gabriel, primeiro a Zacarias, a respeito do nascimento de João Batista, que seria o precursor da chegada do Messias. E na sequência, nós temos o anúncio do anjo para a Virgem Maria, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor, foi escolhida por Deus para dar à luz um filho, que seria chamado Filho do Altíssimo. E assim a narrativa, em seu início, a narrativa de Lucas, ela é marcada por belos cânticos. Você observou?
cânticos, uma sucessão de cânticos no início deste precioso evangelho. Cânticos que celebram a salvação, celebram a graça, celebram a misericórdia de Deus com a vinda do Messias. E o primeiro é o cântico de Maria. Depois nós temos o cântico de Zacarias, nós temos o cântico dos anjos, os anjos cantam, os anjos celebram diante dos pastores no campo. Depois nós temos o cântico de Simeão. Lucas parece mostrar com isso que chegou o tempo de louvar, chegou o tempo de celebrar, pois o Salvador está chegando. Lucas, na sua narrativa, procura transmitir isso. É tempo de louvor. Homens e anjos se unem neste louvor. Terra e céus se unem neste louvor para celebrar Cristo, para celebrar o Senhor Jesus, para celebrar o Filho de Deus que se encarnou. Então, o cântico de Maria acontece conforme este contexto do Evangelho de Lucas. Logo após, então, a jovem virgem receber a notícia do anjo Gabriel. E mesmo sem entender todas as coisas, ainda sobre como se sucederia tudo isso, Maria dá uma humilde resposta de fé. Depois que ela recebe esta notícia, ela dá uma humilde resposta de fé. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ela não compreende bem como aconteceriam todas estas coisas, como que uma virgem pode engravidar sem ter relação nenhuma com o homem. Ela não entende muito bem as complicações, as questões sociais que isso acarretaria, e ela tem as suas dúvidas, ela tem as suas dificuldades, mas ela crê. Apesar de tudo isso, ela crê que Deus falou, se cumprirá. E ela confia então na palavra de Deus. Ela tem o seu coração descansando na palavra. Ela dá essa resposta lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí então, depois disso, Maria foi visitar Isabel, sua parenta, a mãe de João Batista, e Isabel, possuída pelo Espírito Santo, recebe Maria com uma impressionante saudação. Isso está um pouquinho mais à frente, Lucas capítulo 1, verso 42 a 45. E ali a saudação diz de Isabel, saudando Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Sem elas terem se conversado sobre o que estava acontecendo, Isabel já recebe Maria com esta saudação. E aí Maria, ela já vai começando o entendimento dela vai realmente se aprofundando a respeito daquilo que Deus está fazendo, e ela então derrama o seu coração com este cântico de adoração diante de Deus. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, este cântico, nós temos aqui, é o exemplo de uma pessoa tomada pela graça de Deus. É uma pessoa que foi surpreendida pela alegria de contemplar o Salvador. Não merece nada, mas ela contempla o Salvador. E, meus irmãos, de certa forma, este é o efeito das boas novas, é o efeito do Evangelho, o efeito que o Evangelho proporciona no coração daqueles que são salvos, que começam a entender, pela graça de Deus, já nesta terra, já neste mundo caído, a profundidade do significado do Evangelho, das boas novas de salvação. Por isso nós queremos então observar este cântico, nós queremos meditar nestas verdades, que os nossos corações sejam instruídos, sejam conduzidos também à luz destas verdades para uma adoração diante do nosso Deus. Vamos considerar este salmo, que ele segue uma estrutura bem parecida dos salmos no Antigo Testamento. É um salmo de louvor, que exalta a Deus em seus atributos, exalta a Deus em seus feitos extraordinários. Nós vamos então considerar este cântico em 2 pontos na nossa mensagem nesta manhã. Nós veremos no primeiro ponto que neste cântico Maria exalta sobretudo a misericórdia de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus. A primeira parte do cântico, em tom mais pessoal, ela se reconhece indigna, porém muito agraciada por Deus, em tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. E no segundo ponto, nós veremos que Maria exalta a soberania
glória e a fidelidade de Deus em relação a todo o seu povo. A todo o povo de Deus, o povo da aliança. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas fielmente. Por isso, neste Deus nós podemos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Ele é o Deus que não falha, Ele é o Deus da palavra que não falha, e é nesta palavra que nós devemos crer. Amém? Então esse será o nosso assunto. Vamos orar mais uma vez, buscando graça do nosso Deus na instrução de sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua maravilhosa graça. Como cantamos, o Salvador chegou, o Salvador veio a nós, e hoje nós temos vida, hoje nós temos esperança, hoje nós temos motivos para celebrarmos, ó Deus, mesmo neste mundo quebrado pelo pecado, o Salvador que vence todos os inimigos na cruz e traz tão grandiosa salvação. Obrigado, Senhor, pelas boas novas do Evangelho, e obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Nós confessamos aqui a nossa dependência da tua graça, Senhor. Somos errantes, pecadores, ó Deus. Os nossos corações são demorados para crer, para confiar na tua palavra, Senhor. Confessamos a nossa ansiedade, Senhor. Confessamos, ó Deus, a perda de foco tantas vezes, a esperança que colocamos nas coisas desta terra, na criatura e não no Criador. Perdoa-nos, ó Deus. A nossa devoção também, Senhor, voltada para as coisas desta terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E nós confessamos aqui a dependência da tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Por obra do Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos nestas verdades, a meditarmos nestas verdades. Eu confesso, Senhor, também a minha falha, a minha miséria, Senhor, a minha incapacidade, Senhor, de pregar a tua palavra por mim mesmo. Por isso eu rogo misericórdia, Senhor, misericórdia, para que possa ser fiel à tua palavra. Eu rogo por cada vida aqui, Senhor, cada coração, que o Senhor possa falar as nossas vidas hoje, infundir em nós estas afeições que procedem do teu Espírito, este regozijo, Senhor, celestial, esta obra que só o Senhor pode fazer. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir aqui. Você pode abrir aí a sua Bíblia, posicionar o aplicativo, Lucas, capítulo 1, versos... Vamos ler a primeira parte aqui, 46 a 50. Nosso primeiro ponto, Maria exalta a grandeza da misericórdia de Deus. A palavra diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é como Maria louva a Deus com o seu coração cheio da palavra de Deus. Este cântico está saturado das Escrituras. Está cheio da palavra do Senhor. Nós podemos perceber aqui muitas alusões ao Antigo Testamento. Salmos podem ser identificados neste cântico, como também uma estreita relação com o cântico de Ana, registrado no livro de 1 Samuel. Lembram da história de Ana? Quem foi Ana? Ana foi mãe de Samuel, grande profeta em Israel, grande profeta Samuel. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas então clamou a Deus, clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu a sua oração, e milagrosamente lhe concedeu um filho. E ela então profere o cântico em louvor e adoração, que está registrado lá em 1 Samuel capítulo 2. Então disso, a primeira constatação que nós tiramos aqui é como Maria era uma jovem que conhecia muito bem a palavra de Deus. Uma mulher piedosa,
Nós temos o exemplo de uma mulher piedosa aqui, uma mulher humilde, uma mulher dada à meditação, à reflexão, à ponderação, mulher que guardava a palavra no coração. Lucas descreve essa atitude de Maria. É interessante observar isso na narrativa, de como Maria guardava as palavras em seu coração. Lá Lucas capítulo 2, versículo 19, depois a visita dos pastores, depois do nascimento do Senhor Jesus, que tudo que eles anunciaram ali diante de Maria e José, Lucas diz: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ela guardava estas palavras no coração. Então nós podemos daqui perceber que este cântico é a expressão daquilo que Maria guardava em seu coração, e fica claro que o seu coração estava cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. E a palavra, em conjunto com a ação do Espírito Santo no coração dos crentes, tem este poder de impulsionar os nossos corações na direção deste anseio de exaltarmos a Deus por compreendermos, começarmos a compreender quem Ele é e a sua perfeita obra. Então é isso que Maria faz ao contemplar tudo que Deus estava realizando nela, por ela e também por todo o povo de Deus. Ela tem este desejo de exaltar o Senhor. E assim, cheia da palavra, ela reconhece principalmente a condescendência de Deus, a grandiosa misericórdia de Deus. Por isso nós percebemos que ela não quer chamar a atenção para si mesma. Ela não é o centro das atenções. Ela quer exaltar o Senhor. Ela quer louvar o Senhor. Seu desejo é exaltar a Deus. Por isso ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alma e espírito, aqui nós podemos entender, apontam para um mesmo conceito, apontam para tudo aquilo que nós somos interiormente, pensamentos, emoções, vontades. Em resumo, é o que nós somos de verdade. É o que nós somos de verdade. Ou seja, Maria está dizendo que ela foi comovida profundamente, e afetada por completo. Não tem como esconder, transborda. Isso é o que está no coração dela e as pessoas podem ver. E ela então expressa isso: a minha alma engrandece ao Senhor. A expressão engrandecer aqui, ela pode ser traduzida por magnificar. Este cântico ele é conhecido também como Magnificat, do latim, que é essa expressão engrandecer, né, que traz a ideia de glorificar, a ideia de tornar a suprema grandeza de Deus conhecida por todos. Maria tem este anseio, que a sua vida sirva como este instrumento. Ela ressoa aqui as palavras do salmista, lá no Salmo 34, versículo 3, que diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Maria tem este anseio de que a sua vida seja um instrumento para demonstrar a grandeza de Deus, mostrar o quão glorioso Deus é. Ela deseja que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro das Escrituras e o adorem verdadeiramente. Que a sua vida sirva nesta direção. E este deve ser o anseio principal de nossas vidas também, meus irmãos, nossas vidas redimidas em Cristo Jesus. Será que este tem sido o anseio da sua vida? Será que tem sido este o propósito principal da sua vida, em tudo que você faz, em cada relacionamento, em cada atividade, o desejo de engrandecer a Deus, que Deus se torne conhecido, que Deus se torne adorado pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pela minha devoção, sim, com falhas ainda, somos pecadores, processo de santificação, pecamos, mas este deve ser o alvo perseguido, o alvo a ser perseguido. E é isso que expressam as confissões históricas da nossa fé cristã, como, por exemplo, o breve catecismo de Westminster, também o catecismo batista de Spurgeon. A primeira pergunta, bem destacada, bem conhecida, que diz assim: qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado por Deus? Resposta:
O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E isso é possível pela graça do Senhor, em Cristo Jesus. Porque o homem está perdido. O homem quer glória para si mesmo, não para o Senhor. Mas em Cristo, este propósito, ele pode ser resgatado. E os textos ali, né, que corroboram esta afirmação, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E o outro texto, deleite no Senhor, Salmo 73, 25, 26, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Será que nós podemos afirmar estas verdades? Este anseio, este deleite no Senhor. Maria quer manifestar isso em sua vida. E agora veja a expressão que ela usa na continuidade do verso, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Essa expressão, meu Salvador, é muito importante, meus irmãos. Nós tiramos aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, fica claro com esta expressão que Maria se reconhece pecadora. Pois, para que Jesus veio a este mundo? Para quê? Para que Jesus veio a este mundo enviado pelo Pai? Qual o propósito principal da vinda do Senhor Jesus? Por que Ele veio? Para dar um exemplo de amor, de piedade. Também, um exemplo a ser seguido. Mas é muito mais que isso. Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para morrer. Este é o propósito. Debaixo da soberania de Deus, Ele veio para salvar pecadores, salvar aqueles que nele confiam. O anjo Gabriel já havia dito isso para José. Então, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Maria, por ser pecadora, como todo ser humano reconhece a sua necessidade de um Salvador. E disso nós podemos concluir que Maria não se considerava a rainha do céu, não se considerava a mãe de Deus, no sentido de ser dotada de divindade. Ela sabe que é criatura. Ela não se considerava imaculada, livre da natureza pecaminosa. Ela reconhece que precisa de um Salvador. Por isso, Maria jamais deve ser considerada como objeto de adoração, de veneração. Quem pensa assim, está pensando de forma contrária à palavra de Deus, está incorrendo em gravíssimo erro de idolatria. Então, eis a importância de nos voltarmos a Deus, voltarmos, meus irmãos, para a palavra, para a Escritura. Com certeza, Maria foi uma mulher notável, escolhida para gerar o Filho de Deus, e nós devemos reconhecer isso, mas jamais deve ser objeto de adoração. Isso é a abominação diante de Deus. Só existe um Salvador, só existe um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus. Então, pensar em Maria como outra mediadora é inclusive ir contra o pensamento da própria Maria. Como fica claro aqui neste salmo, ela direciona toda a sua adoração a Deus somente, não a ela. Não a ela. Então essa é a primeira questão que nós aprendemos aqui desta expressão, meu Salvador. A segunda questão desta expressão mostra como Maria conhece a Deus dizendo, meu Salvador. É pessoal, não é generalizado, mas ela reconhece Deus como o seu Salvador pessoalmente. E deste aspecto, Spurgeon diz o seguinte, o peculiar deleite de Maria não era que um Salvador devia nascer, mas sim que devia nascer para ela, pessoalmente. Ela era bendita entre as mulheres e altamente favorecida do Senhor, porém nós podemos desfrutar do mesmo favor e mais, nós devemos desfrutar dele, ou a vinda do Salvador não nos serviria de nada para nós. Eu sei que Cristo no Calvário tira o pecado do seu povo, porém ninguém
conheceu jamais o poder de Cristo na cruz, a menos que o Senhor seja formado no indivíduo como a esperança de glória. Por isso eu pergunto, você já reconheceu este filho que foi gerado no ventre de Maria como plenamente Deus, plenamente homem, como o único Senhor e Salvador da sua vida? Pessoalmente. A sua necessidade dele. Pessoalmente, você já se rendeu a Cristo? E pode dizer de coração aqui, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador. Isso é fundamental. Cada um deve pensar individualmente sobre essa questão. Pois não há salvação sem esta fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Maria diz, meu Salvador. E é com este senso de humildade, então, de necessidade do Salvador, que ela fica extasiada diante da misericórdia de Deus. Ela não merece absolutamente nada, ela se reconhece como serva, mas o Senhor veio em seu favor. Ela reconhece que este Deus poderoso estava fazendo maravilhas em sua vida. Olha o que ela diz no versículo 48. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Ela reconhece pessoalmente a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ela reconhece o privilégio incomparável de ter sido escolhida como instrumento de Deus para gerar o Redentor. Porém, hoje isso se aplica também às nossas vidas, entendendo que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós depositamos a nossa fé somente no Senhor Jesus, nós experimentamos também esta misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer também que o poderoso tem nos feito grandes coisas. Você consegue perceber isso? Eu, um perverso pecador, hoje creio no Senhor Jesus Cristo. E mesmo ainda com todas as minhas imperfeições, eu quero lhe servir. Eu quero servir, amando o Senhor Jesus Cristo. Amando o Senhor Jesus Cristo. E isso é um milagre, meus irmãos. Porque a fé não vem de nós, é dom de Deus, é graça. A regeneração de um pecador é um tremendo milagre. Nós perdemos isso de perspectiva. Mas o maior milagre é eu estar crendo hoje. Assim como o nascimento virginal de Cristo foi um milagre, obra de Deus somente, a regeneração de um pecador também é um milagre, é obra que somente Deus pode realizar na vida de pecadores. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu jamais estaria aqui, jamais estaria crendo, por isso louvado seja o Senhor. Maria quer engrandecer este Deus tremendo, e ela diz então, santo é o seu nome. Ela reconhece o Deus que é infinitamente exaltado acima de todas as suas criaturas. Ele é o Deus que transcende a sua criação, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Este é o Deus que é completamente separado do pecado, mas ao mesmo tempo é o Deus que veio em favor de Maria. Isso é impressionante. Este Deus santo, sublime, veio em favor de Maria. Este Deus que transcende é o Deus também imanente, é o Deus que vem e se faz presente entre o seu povo. É o Deus que se faz presente entre pecadores, quebrantados, contritos, e isso fica claro lá em Isaías. O profeta Isaías diz lá em Isaías 57, versículo 15. Vamos ler juntos esse texto? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Alto e santo lugar. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Este Deus sublime, único, santo, Ele habita também com o contrito e o abatido. Mas como isso é possível?
o Deus que não se mistura com o pecado, o Deus que é completamente separado do pecado. Como que ele pode estar com o pecador? Isso somente em virtude de sua misericórdia, da sua misericórdia. Em Cristo Jesus. Ele é um Deus de grandiosa misericórdia. Maria diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E a partir aqui do verso 50, Maria faz o seu cântico se estender do individual, as bênçãos sobre a sua vida, para o geral. As misericórdias que alcançam todo o povo de Deus, o povo da aliança, sobre os que o temem, os que confiam nele, os que confiam em sua palavra. Maria novamente ressoa aqui os salmistas. Ela ressoa os salmistas. Por exemplo, o Salmo 118, versículo 4. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí também. Nós temos projetado aqui. Salmo 118, versículo 4. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 103, versículo 17 a 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Nós temos aqui uma linguagem pactual. A palavra misericórdia aqui no hebraico é hesed, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. E ela pode ser traduzida por amor leal, amor constante, amor pactual. Um amor que não termina. Então diz respeito à bondade, à graça de Deus que é derramada sobre os miseráveis pecadores. O favor imerecido que Deus derrama sobre os seus eleitos, sobre o seu povo escolhido, não por mérito deste povo, mas por pura graça de Deus. E isso aponta para a redenção, meus irmãos, que Deus proporciona mediante o Redentor, a aliança da graça. Jesus, que veio para firmar esta aliança eterna através do seu sangue que foi derramado na cruz, morrendo em nosso lugar, nós os que cremos nele, morrendo pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. É por isso que a misericórdia que dura para sempre nos alcança, porque o Redentor veio. É somente nele, porque o Redentor veio, a misericórdia que dura para sempre alcança as nossas vidas, conforme as promessas de Deus, E isso nos leva ao segundo ponto deste cântico. Maria exalta a grandeza da misericórdia de Deus. Na sequência, Maria exalta a soberania e a fidelidade de Deus. Vamos seguir a leitura aqui deste cântico a partir do versículo 51. E ela diz ali: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria reconhece como Deus age poderosamente e soberanamente. Ela reconhece a soberania de Deus como regente da história. Provavelmente ela lembra aqui de aspectos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Deus derrubando reis poderosos. Deus, vez após vez, socorrendo o seu povo diante dos inimigos e não deixando que o seu povo fosse destruído. Deus livrando dos orgulhosos, dos poderosos, daqueles que confiam no seu próprio poder, na sua própria força. Deus mostrando que Ele reina e assim Ele sustenta o seu povo. Salmo 136, não está aí projetado, então a gente pode abrir lá. Salmo 136. Um salmo que exalta a misericórdia poderosa de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Ele fala ali
versículo 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Um pouquinho mais à frente, versículo 17, versículo 17. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 23 a 24. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus agindo soberanamente. Riley comenta esses versos dizendo o seguinte: Maria lembrou-se de como Deus derrubou a Faraó. Lembram as 10 pragas no Egito? Deus agindo e libertando o povo, tirando o povo da escravidão, né? Aos cananeus, aos filisteus, a Senaqueribe, a Amã e a Belsazar. Lembrou-se de como ele exaltou José, Moisés, Davi, Esther e Daniel, e como nunca permitiu que o seu povo escolhido fosse totalmente destruído. Maria percebe como este Deus que agiu assim no passado, segue agindo no presente. E agora, principalmente, ao escolher uma mulher tão simples e humilde para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Redentor. Ele é o Rei dos reis, ele é o Rei do universo, está acima de todos os reis, e ele nasceu em uma estrebaria. Foi colocado em uma manjedoura. Definitivamente o seu reino não tem nada a ver com os valores soberbos, orgulhosos, a ostentação vazia deste mundo. O seu reino é completamente distinto. Este é o Deus soberano, cujos propósitos não podem ser frustrados. Nem mesmo os reis desta terra, os poderosos desta terra, podem impedir os seus propósitos redentivos de seguirem o seu livre curso. Ele é o Deus que derruba estes tronos poderosos, Deus que exalta os humildes, Ele é o Deus que rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Maria exalta este Deus, e com estas constatações, ela rejeita toda a ideia de autossuficiência carnal. Ela não coloca a confiança no braço humano, mas expressa toda a sua confiança no braço onipotente de Deus. Deus faz o que o homem não pode fazer. Uma virgem que não teve relação nenhuma com o homem não pode engravidar. É humanamente impossível. Mas para este Deus soberano não há impossíveis. Como diz o credo apostólico, o Filho de Deus, Jesus, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A concepção milagrosa, o nascimento virginal de Jesus é um fato histórico, porque Deus soberano age em sua criação, levando adiante o plano perfeito, o plano redentivo, o plano da redenção, o plano que exalta a sua glória, glória de sua graça. Nós devemos crer nesta verdade bíblica, como Maria confiou neste Deus, o Deus poderoso, o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Ela confia, como nós lemos no início: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É neste Deus que nós devemos confiar. É neste Deus, o Deus soberano sobre o Evangelho. Deus é soberano. Sobre a morte de Cristo na cruz, foi Deus que determinou. Sim, homens maus se levantaram contra Jesus, contra o ungido de Deus, mas tudo isso debaixo do projeto de Deus. Debaixo do projeto de Deus. Nada frustra os desígnios deste Deus soberano. E é neste Deus que nós devemos colocar a nossa confiança, e é para Ele que deve estar voltada toda a nossa devoção. A nossa resposta deve ser esta resposta como Maria dá, de fé, de confiança na palavra de Deus. Porém, isso não é possível por nós mesmos, é graça. Porque até mesmo a fé salvadora, não vem de nós não podemos praticar ela por nós mesmos. Vem de Deus, é dom de Deus, é graça que Deus opera em nós, como Paulo vai dizer depois, para que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe, mas todos estejam rendidos
a este Deus em adoração, reconhecendo que Ele é o Deus soberano, Ele é quem salva, a salvação pertence ao Senhor, a glória é toda deste Deus que opera na história e opera nas nossas vidas. E Ele é o Deus fiel. Maria exalta a fidelidade deste Deus. Maria exalta a soberania de Deus. Maria exalta a fidelidade de Deus, como ela diz no versículo 54, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria reconhece que o bebê que está sendo gerado em seu ventre tem a ver com o cumprimento das promessas de Deus, feita aos pais, aos patriarcas, em destaque Abraão. Ainda com o entendimento limitado, de acordo com a revelação progressiva, na fase em que ela se encontra, Maria não compreende ainda muitos aspectos relacionados ao Messias, como nós compreendemos hoje, com o desenrolar da história. Ela não compreendia todos esses aspectos, mas ela reconhece pela fé o cumprimento das promessas na chegada do Senhor, na chegada no nascimento de Cristo. E como nós sabemos, meus irmãos, conforme a história da redenção, o enredo da redenção, após a queda em Adão, todos nós herdamos a condição de miseráveis pecadores, culpados diante de Deus, debaixo da escravidão do pecado e de Satanás. Porém, lá mesmo em Gênesis, após a queda, Deus fez a promessa. Lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Texto que é conhecido como proto-evangelho, as primícias do evangelho lá no Antigo Testamento. Gênesis 3,15. E ali diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus promete aqui que haveria um dia em que a semente da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente Satanás, apontando, claro, para a cruz. É na cruz que o Senhor Jesus vence todos os inimigos, o pecado, a morte e o diabo. E este descendente da mulher que viria, aponta para Cristo. Aponta para Cristo. E depois, então, desta promessa, o Antigo Testamento se desenvolve. E Deus segue fazendo outras promessas complementares relacionadas ao descendente da mulher. Como aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, o Cristo viria da descendência de Davi, o que de fato aconteceu. Então esse é o desenrolar, esse é o enredo da redenção que vem permeando o Antigo Testamento. E as promessas vêm se desenvolvendo, e elas vão ganhando corpo, elas vão ganhando força, elas vão ganhando aspectos. Ele seria redentor, ele seria rei, ele vem da descendência de Davi. Ele seria o servo sofredor, como Isaías fala lá em 53, ele deveria morrer para pagar pelos pecados, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Essa é a aliança da graça, meus irmãos, que se desenvolve centrada em Jesus Cristo. Esse é um enredo do Antigo Testamento. Então é fundamental nós não perdermos isso de perspectiva, para nós então entendermos o Antigo Testamento tendo Cristo no centro. Ele é o herói, ele é o personagem principal, a glória é dele. Então, isso nos ajuda a entender as histórias, inclusive, do Antigo Testamento, para não ficarmos tirando só lições moralistas, mas lições evangélicas, ou seja, tendo Cristo como nosso Redentor, Cristo como nosso Salvador, e a nossa dependência dEle, a nossa dependência de sua graça. E a partir dEle, a partir de Jesus, aí sim, começar a manifestar frutos de obediência, como também os personagens do Antigo Testamento destacam. Mas nós não podemos perder essa perspectiva, meus irmãos, o desenrolar desta promessa que começa lá em Gênesis. E houveram muitas outras promessas ao longo do Antigo Testamento. Não temos tempo aqui para considerar todas elas, obviamente, mas destaco uma em especial aqui, a do profeta Isaías, de que o Cristo nasceria da Virgem. Isso está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará
Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Essa profecia ela aconteceu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Perceba a precisão da palavra, como a palavra que não falha. É uma promessa de Deus aqui, 700 anos antes. E ela se cumpre cabalmente, perfeitamente, no nascimento de Maria, desta Maria que agora está celebrando, desta Maria que está louvando, desta Maria que está celebrando. Nós temos uma virgem cantando, como nós estamos vendo o texto, cumprimento de uma profecia impressionante. Essa palavra não falha, meus irmãos. É para essa palavra que nós devemos voltar. E mais à frente, o profeta, ele traz mais descrições sobre quem seria este filho da virgem. Quem seria este filho? Avançando um pouquinho, Isaías 9, versos 6 a 7. Vamos ler juntos este texto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bendito o reino de Deus. O reino que se cumpre em Cristo. Ele é o príncipe da paz. Olha a paz que nós tanto desejamos neste mundo quebrado pelo pecado. Ele vem trazer. Ele vem trazer. Ele está estabelecendo este reino. O seu governo será eterno, eterno, para sempre. Estabelecer, firmar um reino de juízo, de justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Maria reconhece, meus irmãos, o cumprimento das promessas, e são inúmeras as promessas que apontavam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso ganha um peso muito grande, nós termos esta perspectiva do desenrolar das promessas do antigo se cumprindo agora no nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto se destaca, Maria destaca a promessa feita a Abraão. A promessa de que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Mais uma vez, na descendência. No descendente. Lembra lá de Gênesis 3,15? Na descendência de Abraão. Todas as famílias seriam abençoadas, incluindo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre 2022, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Todas as famílias abençoadas, recebendo bênção de Deus, recebendo a paz de Deus, pelo cumprimento da promessa feita a Abraão. A promessa está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Mas esta descendência de Abraão, Paulo depois explica no Novo Testamento que exatamente aponta para Cristo. Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3,16, a menção da promessa que foi feita a Abraão, e ele diz ali, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo. Então, o descendente de Abraão, a promessa feita a Abraão, ela se cumpre em Cristo. Então, perceba a beleza disso, perceba a sabedoria de Deus, o enredo perfeito. Deus é o autor desta história. Deus é o autor. A história perfeita, como se encaixa o plano da redenção, e nada pode frustrar os propósitos deste Deus soberano. Os seus planos redentivos seguem o curso, seguem debaixo da soberania de Deus. Maria reconhece este bebê sendo gerado em seu ventre, as promessas se cumprindo em favor do povo de Deus, e as promessas que se resumem em eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles serão o meu povo.
se resumem. Ele é Deus presente. O Deus soberano, por pura misericórdia, proporcionou grandiosa salvação. Esta salvação chegou a nós em Cristo Jesus. Por isso, hoje, todos nós, todos aqueles que se reconhecem pecadores perdidos e que colocam a sua fé neste Cristo bíblico, este Cristo das Escrituras, colocam a sua fé nele, encontram grandiosa salvação. São abençoados juntamente com Abraão. Fazem parte do povo de Deus, que inclui todos os judeus e gentios que creem no Messias ao longo de todas as gerações, porque as suas misericórdias se estendem por geração a geração. Todos os que confiam no Messias. No Antigo Testamento, aqueles que creram no Messias que viria. No Antigo Testamento, o povo era salvo pela fé também. Salvo pela fé. Aliança da graça, salvos pela fé no Messias prometido. Prefigurado lá no Antigo. Aqueles que estavam crendo neste Messias, ainda, claro, uma compreensão limitada, mas crendo nas promessas de Deus. Novo Testamento são salvos aqueles que creem no Messias que já veio, que é o nosso caso. No Messias que já veio, porém que vai voltar. Vai voltar, e aqui entra a promessa futura, meus irmãos. Aqui entra a nossa confiança de que as promessas se cumprem, elas não falham. Ele vai voltar para julgar vivos e mortos, consumar a redenção do seu povo, dar um basta no problema do pecado, pôr em ordem e harmonia novamente a sua criação, para louvor, deleite do povo de Deus na presença dele. Então, se você está crendo hoje aqui em Jesus, se você é alguém aqui hoje crendo no Senhor Jesus, se você está aqui hoje amando o Senhor Jesus, mesmo com as suas imperfeições, com as suas lutas, as suas dificuldades, mas se você está hoje depositando a sua fé em Jesus, você está firmado na palavra de Deus, você pode ter a certeza de que todas as bênçãos salvadoras que Maria está louvando aqui, pertencem à sua vida também. Isso você pode levar com você hoje. Eu quero que você leve, quero que todos nós saiamos daqui levando essa certeza, de que as bênçãos que Maria está celebrando, elas alcançam a nossa casa também, alcançam a nossa vida também, se nós cremos neste Jesus, neste Cristo bíblico, elas nos alcançam. É neste Deus, meus irmãos, que nós devemos confiar, o Deus que cumpre as suas promessas, elas jamais falham. Riley faz uma bela aplicação aqui destes versos, do Cântico de Maria, às nossas vidas, dizendo o seguinte: aprendemos do exemplo dessa mulher santa, a lançar mão firme das promessas de Deus. Fazê-lo é de grande importância para a nossa paz pessoal. As promessas são, na verdade, o maná que devemos comer e a água que devemos beber diariamente, enquanto atravessamos o deserto deste mundo. Ainda não vemos todas as coisas subjugadas, ainda não vemos a face de Jesus e o céu, e o livro da vida, e as mansões que Ele nos foi preparar, andamos pela fé, e essa fé descansa nas promessas. Mas nessas promessas, podemos descansar confiadamente. Elas sustentam todo o peso que pusermos sobre elas. Amém? Maná que caía do céu, as promessas, devemos nos alimentar delas diariamente. Diariamente. Concluindo, meus irmãos, este cântico tão comovente, que nos ensina tanto, que nos cativa tanto, a devoção de Maria. Como vimos, ela louva o Senhor, cheia da palavra de Deus, que nós possamos também, não só neste período do ano, mas por todos os dias, buscarmos um conhecimento constante da palavra de Deus. Aprofundarmos o nosso conhecimento desta palavra, que tem Cristo no centro da revelação de Deus, e assim possamos exaltar a grandeza da misericórdia de Deus, sua poderosa soberania, sua plena fidelidade em consumar o plano da redenção. Minha oração é que assim seja com as nossas vidas também, que os nossos corações, as nossas vozes possam ser graciosamente afinadas pela palavra do Senhor, para estarmos todos no mesmo tom deste cântico, prontos para exaltarmos sempre o nosso Senhor e Redentor, Cristo Jesus, a Ele toda a glória. Amém. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua gloriosa graça em Cristo. Tu és o Deus Santo que habita o alto e sublime trono, mas também está com o contrito, também está com o abatido, também está com o quebrantado, o que se reconhece pobre, que nada tem para lhe oferecer, Senhor, senão os nossos próprios pecados. Por isso nós, Senhor, te louvamos nesta manhã, celebrando a graça do Senhor. O Senhor vem ao encontro de pecadores. Eis o evangelho da nossa salvação. Se não fosse assim, estaríamos eternamente perdidos. Pai, te louvamos, ó Deus, por esta bendita graça. Te louvamos, ó Deus, pelas promessas que se cumprem. Te louvamos, ó Deus, pelo Filho que nos foi dado. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. O governo está sobre os seus ombros. Este que veio, ó Deus, para levar o peso dos nossos pecados no madeiro, pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, ajuda-nos a crermos nestas verdades. Ajuda os nossos corações a estarem descansando, Senhor, nestas verdades. Aplica estas verdades, ó Deus, este louvor de gratidão, que busca exaltar os atributos do Senhor. Que esse cântico esteja realmente nos nossos corações nestes dias, ó Deus. Possamos celebrar esta graça como igreja, Senhor, como família. Ansiosos também, Pai, na expectativa do glorioso retorno do Senhor Jesus, para consumar esta obra perfeita e todo o louvor ser dado ao Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.